Bem, esta manhã chegamos à mensagem 4. O título é Cristo como centro do Deus triuno processado. Um título relativamente simples. Ao olhar, parece não ser muito, mas eu creio que ao entrarmos nisto, perceberemos que esta questão toca algo tão maravilhoso, tão profundo com relação a Cristo. Estamos neste tema do Cristo todo inclusivo, o desfrutamos e o experimentamos, mas que tipo de Cristo é Ele? É claro, já escutamos das mensagens anteriores que Cristo como a estrela viva, Cristo como o nosso... Mensagem 2, o quê? E esta noite é o médico e o noivo. E na noite passada o seu nome maravilhoso, Jesus Emanuel. Até agora, desfrutamos deste Cristo como suprimento, desfrute, cura e descanso para nós. Mas este Cristo é mais do que isso. Este Cristo, que é todo inclusivo, ele é para o cumprimento da economia eterna de Deus. Esta manhã, estamos vendo nesta mensagem, algo tão profundo sobre Cristo como aquele que é o centro, o foco central do Deus triuno processado para o cumprimento do seu propósito eterno. Por fim, quando chegarmos no final do esboço, veremos que a consumação da cidade da Nova Jerusalém, a edificação, o Deus edificado é totalmente um resultado de Cristo ser o centro deste Deus triuno processado. Mais perto, fala mais alto. Certamente a Bíblia revela-nos que o nosso Deus é um, somente um, mas ele também é três. Ele é um, no entanto é três. Ele é três, no entanto um. Três como o Pai, o Filho e o Espírito. Mas estes três não são três entidades separadas, não são três pessoas separadas. Durante séculos, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles tentaram explicar este mistério. Como alguém pode ser um, no entanto ser três? E três, no entanto um? Então, eles usaram palavras como essência, substância e até mesmo, usando essa palavra grega, hipósteses, para descrever este mistério. Deus é um, em essência. Ele é somente um. Embora ele seja revelado como o Pai, o Filho e o Espírito, mas eles são somente um, há somente um Deus. Então, em essência, ele é um. Mas em substância, eles não são o mesmo, eles são distintos. O Pai e o Filho e o Espírito são distintamente três, mas mas são inseparáveis. Eles não podem ser separados, eles são um. E eles usam essa palavra hipósteses, para descrever este mistério como uma mesa tendo três pernas. Hipo means de baixo. Thesis significa suporte. Como uma mesa com três pernas, sustentada. Ela é uma mesa sustentada por três pernas para descrever
essa revelação misteriosa. Nosso Deus é um, no entanto é três. Três, no entanto um. Então, eles o chamamos triuno, Deus triuno. Três em um Deus. Deus três em um. E Ele é o nosso Cristo. Ele é o centro, o ponto central deste Deus triuno processado. Este Deus triuno processado, como o Pai, o Filho e o Espírito, ele não é para debates doutrinários, como muitos teólogos, os mestres da Bíblia, que têm estado nesta esfera no último século. Eles tentam entender, tentam discutir, amados irmãos, o Deus triuno é, na verdade, a estrutura básica de toda a Bíblia. O Deus triuno não é para o homem simplesmente estudar ou entender. O Deus triuno é revelado a fim de levar a cabo o propósito de Deus de trabalhar-se no homem. Deus é triuno a fim de que o nosso Deus possa se dispensar ao homem, a fim de cumprir o seu bom prazer, a sua vontade eterna. É algo que não está na esfera do conhecimento ou na esfera da doutrinária. Isso está totalmente na esfera da experiência e desfrute. Vemos o Deus triuno revelado em toda a Bíblia, a partir do primeiro versículo até o último versículo. A Bíblia começa dizendo, no princípio, Deus. Essa palavra Deus em hebraico é Elohim. Mas não está no singular, está no plural. Por que esse Deus Elohim estaria no plural? Ele não é um Deus singular. Ele é um Deus triuno. Este Deus que começa, que criou os céus e a terra. Quando você for até o final, chegar ao final da Bíblia, o que diz o último versículo da Bíblia? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. É assim que a Bíblia termina. Ela termina com a graça do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o próprio Deus que criou no começo, no início. Agora, este próprio Deus que começou tudo, por meio dos processos, do processo que ele passou, ele foi consumado para se tornar a graça, o desfrute deste que é maravilhoso, o Senhor Jesus. E está com todos os santos. Não com todas as pessoas, mas com todos os santos. Os santos que receberam o Deus triuno, este Deus triuno processado neles. Então, quando você lê a Bíblia, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, vemos que o Deus triuno é mencionado em todos os lugares, em tantos lugares. Se você tirar o Deus triuno, a Bíblia se torna um livro de história vazio. É Deus fazendo isso, o homem precisando disso. Um livro cheio de ensinamentos religiosos e doutrinas. Mas, a Bíblia nos diz, não somente Deus, mas o Deus triuno, aquele que passou por um processo e por fim foi consumado, a fim de dispensar-se, de trabalhar-se no homem para produzir um organismo e por fim um edifício como uma habitação eterna e mútua para Deus e o homem, para a sua expressão eterna. Isso traz sentido à nossa vida, sentido a todo o universo. É por isso que estamos aqui.
Não estamos aqui simplesmente para certo conhecimento ou ensinamento. Estamos aqui para a economia de Deus, para o cumprimento da sua economia, a fim de que Ele ganhe este organismo, essa habitação eterna, o edifício do homem e Deus. É por isso que estamos aqui. Então precisamos ver esta manhã este Cristo. Ele é o centro, o ponto central deste processo, deste Deus triuno processado. Não fiquem intimidados por essa questão. Eu sei que alguns santos, quando escutam sobre o Deus triuno, eles falam, não, isso é muito complicado para mim. Eu não estou numa escola de teologia. Esqueçam-se disso. Não estamos aqui para falar sobre teologia. Estamos aqui para falar sobre o Deus triuno sendo desfrutado e experimentado por nós para produzir este organismo, esta habitação mútua, o edifício de Deus e o homem. Embora o Deus triuno seja mencionado por toda a Bíblia, às vezes ele é mencionado de maneira implícita. Quando o Pai, o Filho e o Espírito é revelado, não explicitamente, às vezes ele é implicitamente, ou às vezes está espalhado um versículo aqui, um versículo ali. Mas, no Novo Testamento, há um versículo maravilhoso. Um versículo maravilhoso. Qual é esse versículo? Mateus 28, 19. Acho que todos os irmãos estão familiarizados com esse versículo. O que diz esse versículo? Vocês podem ler juntos comigo? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito. Este versículo foi considerado por muitos cristãos como uma grande comissão, o que é verdade. Somos comissionados a ir e discipular as nações, mas neste versículo está incluído uma mina maravilhosa com tesouros preciosos, revelando-nos o Deus triuno. Explicitamente, definitivamente, claramente. Estamos aqui não para simplesmente irmos e discipularmos as nações e batizá-los. Batizá-los como? De que maneira? Estamos batizando-os nesta pessoa maravilhosa, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu oro para que esta manhã, após esta mensagem, Mateus 28, 19 seja um versículo novo para nós. Não é simplesmente um versículo para recebermos uma comissão, para fazermos algo, para ir pregar o Evangelho. Sim, precisamos fazer isso, mas precisamos pregar o Evangelho, batizando as pessoas em algo que é maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa, o Deus triuno, que tem um nome. Que nome? Para essas três partes, o Pai, o Filho e o Espírito. É isso que Mateus 28, 19 fala. É sobre isso. Não é simplesmente irmos fazer algo, mas pregarmos o Evangelho ou batizarmos as pessoas deve ser para resultar, para trazer à tona algo envolvendo o Deus triuno, envolvendo este nome precioso da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto diz, a revelação mais clara da Trindade Divina encontra-se em Mateus 28, 19. Já lemos isso. Essa é a revelação mais clara, a palavra mais clara em toda a Bíblia. Você não tem de buscar, colocar todos os versículos juntos, juntar os versículos. Aqui, em um lugar, você vê o Deus triuno.
você vê claramente e definitivamente. Ponto A, no nome denota a pessoa. Ontem tivemos uma mensagem maravilhosa sobre o nome. A Jesus foi dado nome, a um nome sobre o qual podemos clamar, invocar e somos salvos. Há um nome para o nosso Deus triuno. Batizamos as pessoas não somente em um nome, mas no nome. O nome denota uma pessoa. Ser batizado é ser batizado no nome, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na união orgânica com o Deus triuno processado. O nome aqui não é uma designação vazia, o nome denota uma pessoa. O cristianismo pratica o batismo. Nós também praticamos. Batizamos as pessoas quase todas as semanas. Mas quando batizamos as pessoas, temos a convicção, temos a certeza. Nós não estamos batizando e colocando as pessoas, somente iniciando-as na nossa igreja, na fé cristã. Estamos aqui para, quando colocamos essa pessoa na água, estamos colocando-a nesta pessoa maravilhosa, Pai, Filho e Espírito, o Deus triuno, para introduzi-lo numa união orgânica. Eu ainda oro para que o Senhor restaure essa questão do batismo entre nós. Muitas vezes eu sinto que batizamos as pessoas de maneira muito leviana, simplesmente para levar a cabo uma formalidade, algum tipo de rotina. Os que são batizados, os que estão sendo batizados, têm de ter a plena certeza de que estão sendo colocados na água, estão sendo colocados no Deus triuno, na pessoa maravilhosa do Deus triuno, para entrar numa união orgânica. O que é uma união orgânica? União orgânica, ela é melhor ilustrada pelo processo de enxerto, o enxerto de duas plantas. Você tem a planta A e a planta B. Essas duas árvores, plantas, podem ter duas condições características diferentes, mas são similares em família, parecidas. Bem, quando um ramo da árvore B é cortado e é unido à árvore A, quando essas duas árvores são unidas, algo maravilhoso acontece. Não é como colocar dois tijolos juntos. Isso não acontecerá nada. Você vai ficar ali 100 anos e nada vai acontecer. Mas quando você coloca duas árvores juntas, algo maravilhoso começa a acontecer. A vida da árvore A começa a fluir à árvore B. E também a vida da árvore B começa a penetrar na árvore A. Acontece essa penetração mútua e, por fim, eles geram frutos. E não é simplesmente da árvore B ou da árvore A. É da árvore AB. Esse fruto é chamado de híbrido. Há vários frutos que desfrutamos hoje no mercado. Eles são frutos híbridos. É um produto de dois tipos de árvores, plantas unidas por meio do enxerto. Então, na natureza temos este fenômeno para ilustrar na esfera espiritual, quando uma pessoa é batizada em água, que significa o Deus triuno, no qual somos postos.
há uma união orgânica. Agora somos colocados nele e ele está sendo colocado em nós. Algo acontece. Algo orgânico, algo de vida que nos une. Isso é realmente algo misterioso, mas é verdade. Temos de ter muita fé, sermos cheios de fé. Quando batizamos alguém na água, estamos colocando essa pessoa nessa união orgânica com Deus Triuno. Quando ele sai da água, quando ele se levanta, ele já não tem aquela forma original. Ele não simplesmente ficou molhado, se molhou. Ele agora foi unido ao Deus Triuno, organicamente. É por isso que após o batismo muitas coisas acontecem, muitas experiências maravilhosas, porque agora esta pessoa foi introduzida em outra esfera. Ela foi unida organicamente ao Deus Triuno. A palavra no em 28:19 indica união, tal como a palavra em Romanos 6:3, Gálatas 3:27 e 1 Coríntios 12:13. Batizar as pessoas no nome do Deus Triuno é batizá-las na união espiritual e mística com Ele. Número 4, em Mateus 28:19, há um nome para a Trindade Divina. O nome é a somatória do ser divino, equivalente à sua pessoa. Então, o nome é todo inclusivo. Uma pessoa pode ter algum status, posição, uma certa história, mas quando você chama essa pessoa por esse nome, tudo que ele é, que essa pessoa é, sua posição, suas riquezas, suas posses, seu status, tudo está incluído ali naquele nome. Aqui o Deus Triuno, o Pai, o Filho e o Espírito estão representados por um nome. Este nome é a soma, a totalidade da pessoa do Deus Triuno. Tudo sobre o Deus Triuno está representado aqui pelo nome. Batizar os crentes no nome do Deus Triuno é imergi-los em tudo o que o Deus Triuno é. Eu sei que no cristianismo eles têm práticas diferentes do batismo. Alguns batizam a aspersão, outro abanam uma bandeira sobre eles. Tem todo tipo de prática e, claro, a imersão também. Eles imergem as pessoas na água. Eu creio que, adequadamente falando, as pessoas devem ser batizadas por imersão, porque é por meio da imersão que todo o seu corpo, toda a sua pessoa é posta na água. E você e a água agora são unidos, não só algumas gotas, mas sua pessoa inteira, totalidade, é colocada na água. Você está envolvido pela água. É assim que somos. Essa experiência que o batismo deve nos introduzir. Nesta união completa com o Deus Triuno. Todo o nosso ser é introduzido na pessoa do Deus Triuno. B. Deus é 3 em 1. Ou simplesmente dizemos 3-1. Até melhor, 3-1. 3 em 1, 1 em 3, ele é 3-1. Em Mateus 28:19, o Senhor falou de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele falou aqui do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome é singular no texto original. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito são 3. Contudo, o nome é um só. Que maravilhoso! Você invoca Jesus, Pai. Você pode até invocar o Espírito. Quando você invoca um, você recebe os 3. Todos os 3 têm um nome só. Porque estes 3 são inseparáveis.
Você invoca Jesus, o Espírito vem. O Pai também está aqui. Este nome, todas as três partes têm este nome. Isso não é maravilhoso? Um só nome para três pessoas é de fato misterioso e revela que Deus é três em um. Eu sei que no cristianismo eles praticam, precisamos orar ao Pai, pelo poder do Espírito, e então pelo Filho, como se estivessem orando para três pessoas, e temos de direcionar a nossa oração ao Pai. É porque eles carecem dessa revelação. Amados cristãos, o nosso Deus triuno não são três deuses. Ele é o três em um. Invocamos o Senhor Jesus, recebemos o Pai, o Espírito, junto com o Filho. Amém? Espero que isso esteja claro para nós. Deve haver uma luz brilhando em nós. Quando invocamos Jesus, sabemos que temos o Pai, temos o Espírito também. Esse nome inclui os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora Deus seja somente um, há, porém, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Então eu disse esses três. Embora eles sejam inseparáveis, eles são distintos. O Pai é aquele que planeja. Ele é a origem, a fonte. O Filho é aquele que veio para cumprir o que o Pai planejou. E o Espírito, como a realidade, para aplicar o que o Pai planejou e o Filho cumpriu. Então, estes três têm a sua característica específica. Eles são distintos, mas não podem ser separados. São inseparáveis. Há somente um Deus. E eles têm este único nome. Invocamos este nome e recebemos e experimentamos os três. Agora chegamos ao segundo ponto. Algarismo Romano 2. Como crentes em Cristo. Amém? Vocês são crentes? Somos crentes. Fomos batizados no Deus triuno processado. Ontem à noite, o irmão Ricky nos mostrou João, capítulo 1, versículo 12. Todos os que o receberam, a eles foi dado a autoridade para serem chamados filhos de Deus, para se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, ao crer é receber. Isso significa que o momento em que cremos em Jesus Cristo, recebemos Deus em nós. Recebemos a pessoa divina em nós. Mas a Bíblia também nos ensina que alguém não deve simplesmente crer. Ele deve seguir o seu crer ao ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ao crermos, recebemos o Deus triuno em nós. Ao sermos batizados pelo batismo, somos introduzidos no Deus triuno. Recebemos o Deus triuno ao crermos e somos postos no Deus triuno por meio do batismo. Agora, ao crermos, Ele está em nós. Ao sermos batizados, estamos nele. Ele em nós, nós nele. Aqui temos esta união maravilhosa. Ele está em nós e nós estamos nele. Mas somos batizados não somente no Deus triuno, mas no Deus triuno processado. O nosso Deus triuno foi processado. Esta palavra processado provavelmente é unicamente usada por nós na restauração do Senhor. E não usamos isso de maneira leviana.
para descrever o nosso Deus triuno. Muitos cristãos dizem, Deus... Perguntam, por que Deus precisa ser processado? Ele é eterno, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável. Como vocês ousam dizer que ele é processado? É claro que concordamos plenamente. Em sua essência, na essência de Deus, ele é imutável. Ele é para sempre o mesmo em sua essência. Essencialmente, Deus é o mesmo e para sempre. Mas em sua economia, no tempo, neste Deus, para tornar-se homem, não houve um processo? Deus viveu na Terra por 33 anos e meio. Você pode imaginar, aquele que andava na terra da Palestina era, na verdade, o próprio Deus, andando ali, comendo com os discípulos, fazendo suas tarefas na casa dos seus pais, fazendo tantas coisas. Era o próprio Deus ali que criou o universo no começo, mas um dia no tempo, quando ele pisou no tempo, ele veio no tempo, ele se tornou um homem. Pelo menos durante aqueles 33 anos e meio, ele passou por um processo. Ele adquiriu a vida humana, ele viveu, teve um viver humano, e no final da sua jornada humana, ele foi à cruz para ser crucificado. Deus foi crucificado. Isso é absurdo. Como que Deus pode ser crucificado? É claro que Deus em sua divindade não pode ser crucificado, mas Deus como um homem, ele estava sendo crucificado. E após 3 dias, ele ressuscitou. E ele ascendeu. Amados santos, isso não é um processo? Embora essencialmente, nunca podemos dizer que Deus mudou. Ele é sempre o mesmo, igual, mas economicamente, neste processo, Deus passou por estágios diferentes. Ao se tornar um homem, ele adquiriu a humanidade, adquiriu todos os aspectos do viver humano. Ele sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que é ter fome, ter sede. Tudo na vida humana. Ele passou por tudo. E ele sabe o que é a morte. Ele foi à cruz para ser crucificado. Estes são todos passos do seu processo. E no final deste processo, ele ressuscitou dos mortos, dentre os mortos. Louvado seja o Senhor por sua ressurreição. Ele ressurgiu e mudou a sua forma. Ele foi transfigurado para tornar-se o Espírito que dá vida. E então, este Espírito que dá vida faz com que o nosso Deus triuno, que agora foi processado e consumado, ele agora pode ser batizável. Eu estou usando essa palavra nova, batizável. Como podemos batizar as pessoas em Deus se ele ainda é aquele que ainda permanece em luz inacessível? Como podemos batizar as pessoas nele? Não, nunca podemos fazer isso. Mas graças ao Senhor, este que uma vez habitava em luz inacessível, longe dos homens, ele um dia veio e entrou no tempo, ele veio à terra. Ele se revestiu de carne e sangue, se tornou um homem como você e como eu. Ele passou por todos os aspectos da vida humana, então foi crucificado na cruz. Mas em ressurreição, ele mudou a sua forma para tornar-se o Espírito que dá vida. O Espírito disponível, acessível. Este Espírito é
inenarrável. Você pode entrar neste Espírito. Você pode receber este Espírito. Neste Espírito, o nosso Deus triuno torna-se batizável. Podemos colocar as pessoas dentro deste Deus triuno. Ele é o Deus triuno processado. É nele que estamos pondo as pessoas. Ele agora é o Espírito tão disponível. Então agora, ponto A diz: a incumbência dada em Mateus 28:19 foi dada pelo Senhor Jesus após ele ter entrado em ressurreição, que foi a consumação do processo do Deus triuno. Estou tão grato que este versículo de batizar as pessoas no Deus triuno não foi colocado em Mateus capítulo 4 ou Mateus capítulo 1. Não, está no final de Mateus. Está próximo ao último versículo. É aqui, depois que Jesus, o Deus encarnado, passar por todos os processos e consumar-se em ressurreição, é neste ponto, é aqui que podemos batizar as pessoas no Deus triuno. Porque agora o Deus triuno, por meio dos processos, ele torna-se batizável. Ele torna-se alguém no qual podemos introduzir as pessoas. Trazer as pessoas, introduzir as pessoas numa união orgânica com ele. Isso é maravilhoso. O Deus triuno passou por um processo que começou com a encarnação, que incluiu o viver humano e a crucificação, e que se consumou com a ressurreição. Então, estes são os passos de Cristo, pelos quais ele passou: sua encarnação, seu viver humano, terminou com a crucificação, e, por fim, a ressurreição. Essa é a consumação dos passos de Cristo, dos processos pelos quais ele passou. Então, a ressurreição é muito importante. A ressurreição é a consumação de todos os processos. Ponto C. Em ressurreição, Cristo, a corporificação do Deus triuno, tornou-se o Espírito que dá vida. Ele tornou-se o Espírito que dá vida. Deus já era o Espírito em Gênesis 1. Vimos o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Ele estava ali 4.000 anos antes disso. Agora, dizemos que Cristo, após terminar os processos em ressurreição, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Ele não simplesmente introduziu o Espírito, ele tornou-se o Espírito. Ele tornou-se o Espírito que é entrável, que é recebível, que é batizável. Isso é muito importante. Em ressurreição, a corporificação do Deus triuno, Cristo tornou-se o Espírito que dá vida. Embora alguns estudiosos da Bíblia, eles não concordem. Eles dizem Cristo é Cristo, o Espírito é o Espírito. Mas aqui, pelo menos, temos um versículo. 1 Coríntios 15:45b, a última parte. O último Adão tornou-se Espírito que dá vida. Ele tornou-se algo. Ele tornou-se esse Espírito. Diz, esse Espírito é a consumação do Deus triuno para os crentes serem batizados na Trindade divina. Você pode imaginar, irmãos e irmãs, todos fomos batizados na Trindade divina. Nunca podemos participar da sua deidade, como aquele que criou o universo, não. Mas neste batismo fomos introduzidos, colocados em uma participação, uma união
com essa pessoa maravilhosa do Deus Triuno, representado pelo nome. Fomos colocados no Deus Triuno por meio do seu Espírito, o Espírito que é a consumação deste Deus Triuno. É de ser batizado na pessoa do Deus Triuno, é ser batizado no Espírito consumado todo inclusivo, que é a consumação final do Deus Triuno processado. Aleluia! O processo pelo qual Cristo passou tem uma consumação. Esta consumação, este passo de consumação foi a ressurreição. E neste passo de consumação, ele tornou-se algo. Ele tornou-se Espírito que dá vida. Então, por um lado, temos de dizer o Espírito que dá vida deve ser. Ele não pode ser um Espírito diferente do Espírito de Deus em Gênesis. No entanto, há algo mais a este Espírito que dá vida. Porque este Espírito que dá vida é a própria consumação, o resultado, depois deste Cristo passar por todos os passos, todos os processos. Sim, é o mesmo Espírito, mas o Espírito mais algo, mais a humanidade, mais o viver humano, mais a morte pela qual ele passou, mais a ressurreição pela qual ele entrou. Todos estes elementos foram adicionados a este Espírito para tornar-se este Espírito que dá vida. Este é o Espírito no qual, em quem fomos batizados, para participarmos no Deus Triuno. Então podemos dizer que este Espírito é, na verdade, a consumação deste Deus Triuno processado e consumado. Aleluia, santos! Espero que isso esteja claro para vocês. Quando vocês virem isso, vocês vão querer pular e dizer, aleluia! O meu Deus Triuno foi processado e consumado. Ele é agora o Espírito que dá vida. O Espírito consumado, o Espírito que habita interiormente, o Espírito todo inclusivo, tão disponível, que podemos ter essa união orgânica com o Deus Triuno. Podemos ser um com Ele e Ele pode ser um conosco. Ponto 1 diz, isso é ser batizado nas riquezas do Pai, nas riquezas do Filho e nas riquezas do Espírito. Uau! Quais são as riquezas do Pai? Você pode nomear algumas? Quais são as riquezas do Pai? Bem, o Pai, as riquezas do Pai, inclui o seu amor por nós, sua misericórdia sobre nós, Ele nos escolher, nos predestinar. O nosso Pai tem muitas riquezas. Que tal o Filho? As riquezas do Filho são inumeráveis. Ele é graça, a graça de Cristo. Ele é o nosso alimento, o nosso pão, a nossa bebida, nossa veste, a nossa habitação. Cristo, como Filho, tem todas essas riquezas. E o Espírito? Quais são as riquezas do Espírito? Você pode nomear algumas? Jim? A água da vida que flui. Sim, certamente o Espírito é o rio que flui. Ele não é a realidade. Ele não é um Espírito de poder. O Espírito tem tantas riquezas. Todas essas riquezas, as riquezas do Pai, as riquezas do Filho e as riquezas do Espírito, são nossas ao sermos batizados no Deus Triuno. Como aqueles que são batizados, estamos agora numa união orgânica com Deus Triuno. Portanto, tudo que o Pai tem, tudo que o Filho tem e tudo que o Espírito tem, tornou-se nosso.
Vamos dizer aleluia 2 vezes. Aleluia! 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 Oh, por meio deste processo, deste Deus triuno processado e consumado que é o Espírito, no qual fomos batizados, podemos participar, aprender tudo que o Deus triuno é. Isso vai além de palavras, indizível. Todas as riquezas do Deus triuno nós podemos participar de todas as riquezas do Deus triuno. Ponto F. Ser batizado no nome do Deus triuno é ser colocado numa união mística com Ele e apropriar-se de tudo o que Deus é para dentro de nós. Espero que agora vocês vejam Mateus 28:19, que é um versículo tão profundo. Ele é mais do que simplesmente um versículo para irmos pregar o Evangelho por meio dele. Cumprir uma missão, uma comissão. Somos introduzidos a uma união mística profunda com o Deus triuno. É isso que o Deus triuno deseja, irmãos e irmãs. Não somente pregar o Evangelho por si só, mas para, por fim, introduzir as pessoas em tal união orgânica. O desejo de Deus não é simplesmente que as pessoas sejam salvas e sejam livres poupados do julgamento, mas o seu desejo é ter uma habitação que se consuma e é revelada no final da Bíblia, a Nova Jerusalém. Isso somente pode ser produzido por meio dos crentes serem introduzidos no Deus triuno e Deus ser trabalhado neles por meio deste Espírito consumado, que é a consumação deste Deus triuno processado e consumado. Isso nos leva ao ponto 3. Cristo é o centro do Deus triuno processado. O nosso Deus triuno estava sendo processado principalmente no Filho, Jesus Cristo. O Pai planejou, Ele arranjou, mas o Filho foi quem foi enviado pelo Pai para encarnar-se, para viver humano, para morrer e ser ressuscitado e ascender. Foi em Cristo, por meio de Cristo, que Ele que Ele passou pelos processos, correto? Quando falamos dos processos, estamos nos referindo especificamente a Deus Filho, Cristo, o que Ele passou. Ele adquiriu, claro, Ele já tinha a divindade, Ele adquiriu a humanidade, o viver humano, o elemento da morte e ressurreição. Este Cristo, passando pelo processo, Ele é o centro deste processo, deste Deus triuno processado. E no final deste processo, Ele foi consumado para ser o Espírito que dá vida. Neste Espírito que dá vida, Ele uniu todos os elementos que Ele adquiriu. E Ele depositou isso neste Espírito, como parte deste Espírito. A referência aqui temos 2 Coríntios 13:14, que também é, depois de Mateus 28:19, ele é próximo. Em Mateus 28:19 temos a apresentação clara e
definitiva deste Deus triuno. O Deus que é triuno, mas aqui, em 2 Coríntios 13, 14, nos é mostrado as riquezas deste Deus triuno para o desfrute do homem. Aqui o Deus triuno é apresentado de maneira que é para a nossa experiência, para o nosso desfrute. Cristo apresentado como graça, a graça de Cristo. E Deus é apresentado como amor, o seu amor, o amor de Deus. E então o Espírito é apresentado como a comunhão, o fluir, a transmissão. Tudo isso é experienciável, experimentável. Podemos participar, podemos desfrutar da graça, desfrutar do amor, desfrutar dessa comunhão. O nosso Deus triuno é desfrutável, é experienciável. O próprio Deus triuno que é apresentado claramente em Mateus 28, 19, agora em 2 Coríntios 13, 14, vemos que ele é na verdade desfrutável, como graça, como amor, como comunhão. E aqui, Cristo é o centro deste Deus triuno processado. Hades, processado, refere-se aos passos cruciais por meio dos quais o Deus triuno passou. Podemos dizer com ousadia hoje, o nosso Deus triuno foi processado. Isso não é blasfêmia. Certamente não negamos a sua existência eterna. Ele é unicamente o mesmo, eternamente o mesmo, mas certamente economicamente ele passou por um processo. Ele é o Deus triuno processado. Antes da sua encarnação, Deus não era processado, tendo a natureza divina, mas não a natureza humana. Mas, por meio da encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão, o Deus triuno foi processado e consumado. Aleluia! Ele foi processado e consumado. Número 2, em Apocalipse, o Deus triuno é o Deus triuno processado e consumado com a divindade, humanidade, o viver humano, a morte toda inclusiva, a ressurreição poderosa e a ascensão transcendente. Bem, aqui somos introduzidos em outro versículo, Apocalipse capítulo 1. Um terceiro versículo, onde nos é mostrado pelo apóstolo João. Temos a palavra do Senhor Jesus em Mateus. Temos a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. E agora temos a palavra do apóstolo João em Apocalipse. O que ele nos diz em João capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele diz: graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui nesta palavra de abertura deste último livro da Bíblia, Apocalipse, o apóstolo João também abre com a trindade divina, nos mostrando que graça e paz veio daquele que é, que era e que há de vir. Quem é este? Este é o Pai. É o Pai eterno. E também dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus para a sua operação. Nestes últimos dias, nesses dias finais, certamente, santos, estamos na era de Apocalipse, não estamos? Já não estamos mais na era dos evangelhos. Isso já passou. E não estamos mais simplesmente na época das epístolas. Estamos no final da era das epístolas. Estamos na era de Apocalipse.
o livro final, não somente do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Aqui, neste livro final, o apóstolo João revela a nós essa trindade preciosa e divina. O Pai, aquele que é, que era e que há de vir. E os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E Deus Filho, que é a fiel testemunha. Aquele que levantou, que ressuscitou dos mortos. O Rei, o soberano dos reis da terra. Este é aquele que está operando, movendo-se em nós. O próprio Deus triuno processado e consumado está operando na igreja nesses dias finais para produzir algo, produzir aquela consumação final da economia de Deus, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Na verdade, não somente o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, até o apóstolo Pedro, se você ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele também abre a sua epístola ao apresentar o Deus triuno. A santificação do Espírito, a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Amados santos, isso é tão claro. O Deus triuno, a trindade divina, é a estrutura básica de toda a Bíblia. Todos os escritores, os principais escritores do Novo Testamento revelam quão importante é a trindade divina para nós. Sem a trindade divina, sem Deus ser triuno, eu não sei. Eu não sei qual o verdadeiro significado da nossa vida cristã na Terra. Como Deus pode cumprir o seu propósito eterno? Então, ponto B agora. O Deus triuno processado e consumado é o Espírito. Este Espírito não é o mesmo. Embora em pessoa, ele é o mesmo Espírito, como em Gênesis 1. Mas agora, o Espírito, como dito em Apocalipse 22, versículo 17a, o que diz lá? O Espírito e a noiva dizem, vem. Neste último capítulo do último livro, vemos o Espírito de Deus. Agora, ele simplesmente é chamado de Espírito, o Espírito e a noiva. Não diz o Espírito de Deus, o Espírito Santo e a noiva. Simplesmente diz o Espírito e a noiva. O Espírito representa, na verdade, ele inclui todas as designações, diversas designações do Espírito. Hoje, o Espírito, na sua totalidade, é simplesmente o Espírito, representando a consumação deste Deus triuno processado e consumado. Este é o Espírito que o Senhor Jesus mencionou em João capítulo 7, versículo 39. Quando ele disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso estava se referindo à sua ressurreição. Então, quando Jesus estava na terra, ele revelou que havia um Espírito que ainda não estava pronto naquela época. Ele ainda não era, como João 7,39. Ele ainda não estava presente na criação, no Antigo Testamento. Mas, no que diz respeito ao Espírito que pode entrar nos crentes, que pode fluir nos crentes como rios de águas vivas, este Espírito ainda não era naquela época, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O processo ainda não havia sido completado. Mas hoje podemos dizer, o Espírito está aqui. Jesus ressuscitou. Ele foi glorificado. O processo foi completado. Agora, este Espírito é simplesmente
a consumação do Deus triuno processado e consumado. Isto é simplesmente o Espírito. É simplesmente o Espírito. Então, falamos do Espírito. Isso não é só terceiro da Trindade. Falamos do Espírito, que é a consumação de todos os processos pelos quais Cristo passou. E para consumar-se, para tornar-se tal Espírito. Então, muitas vezes usamos o termo, a expressão, Cristo é um Cristo pneumático. Ele é Cristo como o Espírito. Este Cristo, como o Espírito, o Cristo pneumático, é o centro do Deus triuno processado. O Deus triuno foi processado e consumado para tornar-se o Espírito. Número 1. O Espírito é a totalidade, o conjunto de todos os elementos dos títulos do Espírito de Deus. Aqui tem vários versículos, tem expressões diferentes do Espírito. Tem o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai. Tem todas essas designações diferentes do Espírito, mas agora no final da Bíblia, ele é simplesmente chamado de o Espírito. Todos estes elementos estão incluídos. Assim como você está preparando algo para beber, uma bebida, pode ser um suco de laranja, uma limonada, um suco de morango ou de abacaxi, você coloca tudo ali. Você chama isso de bebida. A bebida. É uma bebida de morango, de melancia, suco de abacaxi, mas você chama de bebida. Quando você bebe a bebida, você recebe tudo. Hoje, o Espírito de Deus é o Espírito. Isso inclui o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo. Todas estas designações estão incluídas no Espírito. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito é a própria consumação deste Deus triuno processado e consumado. Número 2. Como a consumação do Deus triuno processado e consumado, o Espírito é a bênção da economia neotestamentária de Deus. Sabemos que no Antigo Testamento, Deus abençoou Abraão com a promessa da boa terra, que é um tipo do Cristo todo inclusivo. Mas aqui em Gálatas 3, Paulo nos diz que Deus abençoou Abraão com a bênção da promessa do Espírito. Do Espírito prometido. Okay. Vou ler aqui para ser mais correto. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa bênção de Abraão refere-se à boa terra, tipificando o Cristo todo inclusivo. Mas aqui, no versículo 14, Paulo nos diz que isso, na verdade, é o cumprimento da promessa do Espírito. O Cristo todo inclusivo é agora o Espírito para tornar-se a nossa bênção. A bênção de Abraão é simplesmente este Espírito prometido. Então, hoje, quando dizemos que estamos desfrutando do Cristo todo inclusivo, o que isso significa? Estamos desfrutando, experimentando este Espírito como a bênção de Abraão. Este Espírito como o Cristo transfigurado. Ele é a realidade desta boa terra todo inclusiva. Aleluia! Ok, agora chegamos ao ponto C. O Deus triuno em Apocalipse é o Deus que edifica e que é edificado. Inicialmente,
Quando eu estava preparando para essa mensagem, eu pensei, como que este ponto foi adicionado aqui? O que este Deus triuno processado e consumado tem a ver com este Deus que edifica e que é edificado no final da Bíblia? Mas, ao estar diante do Senhor, considerando isto, eu comecei a ver algo. Quando falamos deste Cristo todo inclusivo, agora ele é processado e foi consumado para tornar-se o Espírito. Este Espírito não é simplesmente para o nosso desfrute, o qual ele é, mas não somente para a nossa satisfação e descanso, o qual ele é, mas ele é tal Espírito processado e consumado para o cumprimento, para levar a cabo a economia, o propósito, a economia eterna de Deus, o seu propósito eterno, que é ganhar um edifício. E o que é este edifício que Deus deseja ter? É um edifício por meio de Deus dispensar-se ao homem e o homem ser introduzido em Deus. Você nunca deve pensar em um edifício como pessoas juntas, unidas, coordenando juntas. Este não é o edifício genuíno, a edificação genuína. A edificação genuína é quando Deus pode ser trabalhado em nós e nós podemos ser introduzidos em Deus. Isto é o edifício. Ali que está o óleo derramado sobre a coluna de pedra, no sonho de Jacó, em Gênesis 28. Deus e o homem têm de ser mesclados e, por fim, incorporados juntos para resultar neste edifício. Sabemos que a consumação da economia eterna de Deus é este edifício no final da Bíblia, a Nova Jerusalém. Como essa Nova Jerusalém pode vir à existência? Não há outra maneira. Simplesmente ao experimentarmos este Deus triuno processado e consumado, onde Cristo é o centro. Cristo é o ponto central. Este Cristo que passou por todos os processos para se tornar o Espírito que dá vida consumado, que habita interiormente e ele é 7 vezes intensificado. É por meio deste Espírito que podemos entrar em tal mescla com o Deus triuno, que resulta neste edifício. O Deus triuno em Apocalipse é o Deus que edifica e que é edificado. No final de Apocalipse, o que vemos em capítulo 21, vemos a cidade santa, edificada com o quê? Com ouro, que significa a natureza divina do Pai. E edificada com o quê? Com pedras preciosas. A parede, a muralha de pedras preciosas, significa o Espírito Santo, a obra transformadora do Espírito Santo. E edificada com que? Pérolas. As 12 portas das cidades são de pérolas, que significam a obra regeneradora e redentora de Cristo. Toda a cidade, com esses 3 materiais básicos, o ouro, as pérolas e as pedras preciosas significam o Deus triuno como constituinte básico desta cidade, da Nova Jerusalém. Você pode dizer, essa cidade santa é simplesmente o Deus triuno. O Deus triuno como Pai, representado pelo ouro, e como Filho, representado pelas pérolas nas portas, e como Espírito, representado pelas pedras preciosas. Ele é essa cidade santa. Essa cidade santa é simplesmente o Deus triuno. É um edifício construído com estes materiais. Vamos ler número 1. A Bíblia consuma-se na Nova Jerusalém, que é o próprio Deus que era no princípio.
No princípio, Deus criou Deus. Temos um Deus criador em Gênesis 1:1. Mas o que vemos no final da Bíblia? Uma cidade santa. Em uma mensagem, o Ormoli nos disse, falou sobre a progressão de Deus em Apocalipse. Primeiro, ele chamava de Deus solteiro. Ele é o Deus criador. Ele estava sozinho. Embora ele fosse grande e poderoso, ele estava sozinho. Ele estava solteiro. Mas um dia, este Deus solteiro tornou-se o Deus encarnado, tornou-se um homem. O Deus encarnado. Então, ele foi morrer por nós na cruz. Ele foi, então, o Deus Redentor, o Cordeiro de Deus, redimindo. Após redimir, ele tornou-se em ressurreição o Espírito que dá vida. Ele tornou-se o Deus que habita interiormente. O Deus solteiro tornou-se o Deus encarnado, e então tornou-se o Deus Redentor, e também o Deus que habita interiormente. E por fim, no final da Bíblia, ele tornou-se o quê? Ele tornou-se o Deus incorporado. O Deus incorporado, que significa que agora, em Deus, o homem foi incorporado com ele. O homem e Deus e o homem estão agora não simplesmente unidos, mesclados, mas até mesmo incorporados. Este Deus incorporador é o Deus que edifica e também é edificado. Na referência aqui, temos... Eu creio que eu ainda não li o subponto A. O Deus único é, por fim, aumentado e expandido numa cidade para a sua expressão eterna. Vocês já pensaram que a Nova Jerusalém é, na verdade, o próprio Deus? Não é simplesmente um tipo de mansão nos céus. É o próprio Deus, que é ouro, pérolas e pedras preciosas. Este é o nosso Deus triuno. E em sua economia, Deus tornou-se a Nova Jerusalém. Após passar por todos os processos, na Nova Jerusalém, o Deus triuno é trabalhado no seu povo escolhido e redimido. Então, por um lado, esses três elementos básicos, o ouro, as pérolas e as pedras preciosas, referem-se ao próprio Deus, mas também se referem esses materiais serem trabalhados no povo escolhido de Deus. Amados santos, não somos de ouro? Vocês não têm muita ousadia para dizer isso. Não somos temos muito ouro exteriormente, mas isso está no seu espírito. Deus está em nós. Correto? Olhe para o seu espírito. Você tem que dizer, eu tenho ouro. Eu sou de ouro. Eu sou de ouro. Fomos redimidos, regenerados. Algo da pérola também foi trabalhada em nós. Correto? E que tal as pedras preciosas? Eu sei que vocês ainda não estão totalmente transformados, eu também não. Mas todos estamos passando por este processo de transformação. Você não é o mesmo que há 20 anos. Você não é mais o mesmo que você era há 20 anos. Algo do Espírito, por meio da sua obra, está te transformando, te tornando pedras preciosas. Então, por um lado, esses elementos apontam para o próprio Deus triuno, mas também apontam para nós, os crentes, que estão sob a obra do Deus triuno. Temos o ouro, as pedras, as pérolas e as pedras preciosas. Pouco a pouco isso está sendo constituído em nós. Em 2 Samuel, capítulo 7, temos a história de Davi, que queria edificar uma casa para Jeová.
E Deus enviou Natã para dizer, não, você não pode edificar uma casa para mim. Eu primeiro tenho que edificar uma casa para você. Eu vou ter uma casa, você terá uma casa. E a partir da sua casa haverá uma descendência. E este descendente edificará a minha casa. Isso é muito significativo. A partir desse versículo, vemos que não podemos edificar a casa de Deus, edificar a igreja ou o corpo de Cristo diretamente. Temos de primeiro permitir que Deus edifique-se em nós. Davi precisava de Deus, que Deus edificasse a ele uma casa. Ele precisava que Deus fizesse algo nele. E a partir do que Deus fizesse nele, um descendente viria. Este descendente é, na verdade, o Deus que edifica, que foi edificado nele. Ele, então, resultaria como esse descendente. E este descendente, então, edificaria a casa de Deus. Então, amados santos, Deus não edifica a sua casa diretamente. Deus edifica a sua casa, primeiro, por meio de edificar-se em nós, o seu povo escolhido. E por meio de nós, o seu povo escolhido, tendo Deus edificado em nós, nós edificamos a casa de Deus. Aqui estamos experimentando o Deus que edifica e que é edificado. Temos Deus edificado em nós, e com este Deus edificado em nós, podemos edificar a casa de Deus. Amados santos, como Deus pode ser edificado em nós, se você não o conhece como Deus triuno processado e consumado? Se você simplesmente o conhece como Deus que está longe, aquele que você se ajoelha para Ele, você teme a Deus, Deus não pode ser trabalhado em você. Para Deus ser trabalhado em você, ser edificado em você, Ele tem de ser o Espírito. É por meio do Espírito que Deus trabalha sem nós, como o ouro, as pérolas e as pedras preciosas, constituindo-nos o seu edifício. E nós diretamente edificamos a casa de Deus, por meio de Deus edificar-se em nós. Quando o Senhor Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja. Isso nunca foi cumprido quando Cristo estava na terra. Não foi até o dia de Pentecoste. Ele tornou-se este Espírito consumado, derramado sobre os crentes. Ali, pela primeira vez, a primeira igreja foi levantada em Jerusalém, na terra. A igreja foi levantada e nos últimos 2000 anos a igreja ainda está passando por este processo de ser edificada para ser então consumada em Apocalipse como a nova Jerusalém. É por meio do Espírito e como o Espírito que Cristo leva a cabo a sua obra edificadora. É como o Espírito que Ele trabalha-se em nós, dispensa-se a nós, edifica-se em nós, para nos tornar um material para edificar a sua casa. O pensamento aqui é profundo. Eu oro para que o Senhor nos dê uma mente renovada e um entendimento iluminado para ver que isso é o que Cristo é como centro do Deus triuno processado. Ele é o Espírito, Ele está aqui edificando a casa de Deus. O Deus triuno processado e consumado como a fonte, o elemento e a essência, edifica a igreja ao edificar-se em nós. Escutem o ponto B. Podemos ler o ponto B juntos, por favor? Deus cumpre o seu desejo de, em Cristo, edificar-se em nós e de nos edificar nele. Por fim, o resultado dessa edificação será a nova Jerusalém. Isso é o que Deus está fazendo hoje, a fim de consumar esta era, introduzir o seu reino,
Deus deve edificar-se em nós e também edificar-nos nele. O resultado disso será a Nova Jerusalém. Este será o resultado, o cumprimento da sua economia. Então, chegamos ao último ponto. No livro de Apocalipse, temos a revelação consumada da Trindade Divina para o dispensar divino. O dispensar divino é Deus infundindo-se no seu povo escolhido e redimido como a sua vida, suprimento de vida e tudo. No dispensar divino, o Pai é a fonte, o Filho é o jorrar e o Espírito é o fluir. Hoje, louvado seja o Senhor, o nosso Deus triuno foi processado e consumado para tornar-se o Espírito. Este Espírito é o Deus que edifica e é edificado para consumar a Nova Jerusalém. Este Espírito é o Deus triuno que flui, mencionado em João 4. Ele é este rio que flui, fluindo do trono em Apocalipse 22. Fluindo Deus em nós, todos os dias. Quando nos abrimos a Ele, você não tem de se preocupar se eu estou falando com o Pai, com o Filho ou com o Espírito. Este Deus triuno está agora consumado, é agora consumado como Espírito. Quando invocamos o seu nome, como escutamos ontem, ó Senhor Jesus, talvez você até diga, Abba, Pai. Ó, o Espírito, invocamos o seu nome. Ele flui para dentro de nós. Como o Espírito, ele flui. Ele está dispensando-se. Essa trindade divina é para o dispensar. Como o Espírito, ele é tão disponível. Ele é tão acessível. Ele é até batizável. Podemos introduzir as pessoas, colocar as pessoas no Deus triuno santos. Este Cristo todo inclusivo que estamos aprendendo sobre ele. Ele é verdadeiramente o centro, o ponto central deste Deus triuno processado, que é agora o Espírito, para desfrutarmos, participarmos e sermos edificados com Ele, para nos tornarmos essa cidade eterna, a Nova Jerusalém. Aleluia! Sou grato, eu sou tão abençoado por estar aqui. Você é tão abençoado por estar aqui, escutando essas coisas. Estamos agora nesta era de Apocalipse, no estágio da consumação. É tão simples, simplesmente invocar o seu nome. Vamos invocar o seu nome 2 vezes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Temos o Deus triuno dispensado a nós. Vamos passar os próximos 30 segundos orando com quem está ao nosso lado.